Hoje é domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Chegou o tempo da plenitude. Com Jesus, a plenitude de Deus se realiza. Todas as esperanças do passado estavam, então, em condições de se realizarem conforme o projeto de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesse terceiro domingo do tempo comum é de Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje ouvimos as palavras da primeira pregação de Jesus na Galiléia. Jesus diz que chegou a plenitude do tempo. Claro que não se trata de uma data cronológica, histórica somente. Mas o que o Senhor está chamando a atenção é que chegou o tempo de Deus, o Kairós. O Kairós, esse tempo de Deus, pensado para a humanidade desde o início. E a manifestação de Jesus e a sua pregação e o seu convite à vida, então se manifesta publicamente. Agora, esse tempo de plenitude nos convoca a participarmos do reino, o reino que Jesus anunciou. Mas o próprio Jesus, na sua pregação, vai dizer que esse reino exige da nossa parte conversão. Não é que Deus está apontando o dedo para a gente falando assim: você não presta, você tem que modificar. Mas a verdade é que a plenitude do tempo se realiza para salvar o homem que já está envenenado pelo pecado. Não é Deus que está apontando para nós dizendo que não prestamos. Mas a verdade é que nós estamos envenenados pelo pecado e Deus vem em nosso socorro. Jesus está pregando. Mas ele não pregou para entreter as pessoas, mas para salvá-las. Esta é a missão que Jesus veio realizar neste mundo. Trazer a salvação. E Jesus vai para a Galiléia, que é uma terra de gente pobre, desprezada, cheia de doente, de gente possessa. Foi lá que Jesus começou a pregação. Foi lá
que ele começou a falar do Evangelho. Também isso não é para dizer que aqueles que não prestavam, Deus escolheu. Mas é para dizer mais. É para dizer que a humanidade é pobre de Deus. Desprezou e é desprezada. Está enferma, doente, está envenenada pelo mal. E é aí, para a humanidade, que Jesus começa a dizer: o reino de Deus chegou. Jesus não tinha apenas uma boa nova, no sentido assim, uma notícia agradável, mas a boa nova, o Evangelho que Jesus tem para pregar, é também uma exigência: arrependimento e fé. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quem não tem ou não sente que tenha algo para se arrepender, não tem uma verdadeira necessidade de crer e não vai crer de verdade. Então, é preciso que a gente reconheça a força, o poder do pecado que domina em nós e a necessidade da mudança de vida para valorizarmos a importância de estar com Deus. O Senhor nos convida ao arrependimento. Essa realidade tem sido abafada nos tempos de hoje. As pessoas não sentem necessidade de arrependimento, não têm consciência do pecado, não sentem tristeza pelo pecado, não confessam e nem fogem do pecado. São três coisas muito importantes: tristeza pelo pecado, confissão e fuga do pecado. A igreja sempre ensinou isso e continuará nos ensinando. Jesus convida a crer no Evangelho. Isso significa acreditar e viver o que Jesus falou. O amor e a notícia do reino. Que ele veio do Pai e que a sua palavra é uma palavra de verdade. Não podemos duvidar de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No texto de hoje, o chamado dos discípulos destaca também a necessidade de pessoas para a missão. Deus podia, no estalar de dedo, fazer tudo sozinho, podia salvar o ser humano. Mas Ele que nos criou sem nós, como diz Santo Agostinho, não quer nos salvar sem a nossa participação. Então Deus convoca, Deus chama pessoas para a missão, para que Ele realize para toda a humanidade a salvação. E veja, Jesus chama pessoas humildes, porque a soberba não nos permite necessitar de Deus e muito menos falar de Deus. Ele chama pessoas humildes, mas chama pessoas ocupadas. Aqueles homens estavam lançando as redes, estavam trabalhando. Tem muita gente que fala assim: quando eu aposentar eu vou servir a Deus. Tá bom, você poderá dedicar até mais tempo, mas Deus não quer o resto depois que você estiver livre. Deus te chama na sua missão, na sua ocupação, para trabalhar na obra do reino. Senhor Jesus, neste dia, nós queremos te agradecer pela graça do chamado e queremos pedir que teu Santo Espírito nos fortaleça, nos capacite na humildade e na entrega, para que possamos servir a obra do Evangelho. Chama, Senhor, outras tantas pessoas. Coloca no coração de todos o ardor para que o teu reino, o teu Evangelho chegue para o mundo inteiro. Dai-nos, Senhor, a graça de também, como os discípulos, prontamente
dizer sim ao teu chamado, compreender a missão que temos e fazê-la da melhor forma possível. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e bênção. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.